A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os que estão compartilhando e os que já se inscreveram e os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, porque o pecado rouba a nossa salvação. E se você estiver em pecado, vai ser difícil se salvar, porque lá no céu é lugar de santo, irmãos. Por esta razão que eu convido vocês, irmãos, a fazer parte desse projeto, desse canal, se inscrever, indicar outros para se inscrever também. Dá o joinha lá, irmãos, porque isso aí me ajuda muito. Faz parte do meu trabalho. Não deixe isso acontecer, irmãos. Porque a nossa vida depende, a nossa salvação, ela depende de nós. Porque as nossas obras, o que nós fizer hoje, vai ser revelado lá no dia final, no dia do juízo. Lá que vai ser manifestado tudo e vai ser decidido. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Tem aquela parábola do joio, não tem? O que aconteceu quando o dono da plantação, os trabalhadores dele queriam falar assim, podemos ir lá arrancar o joio? Ele falou, não, para que quando arrancar o joio não arranque também o trigo. Deixa crescer junto. E quando chegar o dia da ceifa, vou pedir para os ceifeiros colher ele em maço e lançar no fogo, e o meu trigo colocarei no meu celeiro. Agora entenda bem, irmãos, o que quer dizer essa parábola. Se deixa crescer junto, é o que ele está fazendo agora. O ímpio convivendo no meio dos cristãos. Os salvos estão vivendo num lado meio paralelo com os ímpios, com os incrédulos e com os condenados, esperando que alguém se converta dos seus maus caminhos e se converta ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e se purifica dos pecados. Entenderam, irmãos? É isso que Jesus está esperando. Porque ele veio para salvar o mundo, ele não veio para condenar. Se condena quem quer. A Bíblia está aqui, irmãos, ó, tudo escrito, tudo está escrito aqui, o que é certo e o que é errado, o que Jesus fez, veio fazer, está fazendo e vai voltar a fazer. Entenderam? E é isso, irmãos, que o povo está deixando as coisas acontecer. Olha o que está acontecendo diante dos teus olhos no mundo aí, você que fica direto nas redes sociais, observa bem o que está acontecendo, irmãos. É terremotos, é tsunami, é tufão, é ciclone no mundo inteiro, irmãos. Agora está essa notícia aí daquele vírus pior do que o Covid, lá da Índia, que é mais letal do que ele. 70% das pessoas que pegam morrem. Então você vê que é mais forte. Não está escrito lá em Mateus 24? Haverá terremotos em vários lugares e tudo, irmão. E pestilência, apostatação da fé, a incredulidade do ser humano. Porque o diabo já está condenado. E quem estiver fazendo a vontade dele também vai ser condenado com ele. Está se condenando com ele. E hoje, irmãos, eu quero dar sequência no que está escrito ontem. João é um livro, irmão, de amor de Jesus por nós. Ele está falando, fica bem para mim, eu estou aqui. Eu vim para levar vocês comigo.
Mas precisa você sacrificar a carne, porque a carne é pecaminosa. Ela gera, por meio dela, que o pecado entra, por causa da ganância, a arrogância, o orgulho, a inveja. Entenderam? A violência. Tudo isso gera da carne. Lembra que eu tenho falado direto para vocês do que Paulo escreveu para os Gálatas no capítulo 5, no verso 17? Eu já comentei isso para vocês, irmãos. A carne, ela é tão impetuosa, ela é tão ignorante, tão arrogante, que ela não é nada sem o Espírito e ela vive em contenda direta com o Espírito. Ela milita contra o Espírito direto, porque ela quer fazer o que ela quer. Matar, roubar, se prostituir, beber, fumar, roubar, fazer tudo, as piores coisas do mundo. Vocês querem ver, irmãos, o que é uma vida em pecado? O que Deus faz com esse povo pecador? Pega a tua Bíblia, se você não tem Bíblia, compra uma, irmão. Eu mostrei aqui esses dias aí numa outra mensagem, ali na distribuidora de Bíblia, ali em frente do Carrefour, na Marechal Floriano. Você vai lá, compra um Novo Testamento, lá completinho, as 27 livros ali, irmão, por R$ 5. E vai te salvar a tua vida, irmão. Com R$ 5 salva a tua vida. E talvez de muitos outros também da tua família. Então, meus amados irmãos, o que eu estou fazendo hoje, ontem e hoje, a respeito desse livro que eu estou pregando aqui para vocês, ensinando de João, eu estou colocando você na frente de Jesus. Eu estou mostrando para vocês que Jesus está aqui e Ele veio para salvar, e Ele quer te salvar. Mas Ele não vai te obrigar a fazer. Ele vai esperar até o último dia da tua morte, porque depois que você morrer no pecado, não tem mais como se consertar, irmão, não tem. Está escrito isso aí na Bíblia. Que aquele que morrer no pecado vai receber um corpo para condenação. E aquele que morrer em Cristo vai receber um corpo santificado para a salvação. Então, meu irmão, se você morrer, está no pecado agora, você não está fazendo, cumprindo com os mandamentos do Senhor, guardando a palavra, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo nos meus caminhos, viver uma vida em santidade, e você morrer, já era. Porque a justiça de Deus, ela se manifesta sem misericórdia para os ímpios, para os incrédulos, para os maus. Entenderam? Então vamos ver aqui, irmãos. João, capítulo 16. Eu ontem não terminei o capítulo 15. Eu vou começar aqui do verso 10 em diante. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis em meu amor, do mesmo modo que eu tenho amado meu Pai, e permaneço nele e do seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Entenderam, irmãos? Precisa amar uns aos outros, amor, não denegrir a imagem das pessoas, se afastar das pessoas. Quando as pessoas vão te procurar para te ajudar, você vira a cara, você fecha a cara, parece que vira um pitbull, entenderam? E não ajuda. Ou quando faz as coisas com má vontade, então nem faça, porque Deus não vai te agradar com isso.
Se uma pessoa está te fazendo mal, está te perseguindo, está tentando te destruir, ora por ele. Se ele der pedir ajuda para você, ajuda ele. Se vai pedir comida, um prato de comida, qualquer coisa emprestada, empresta ou dá. Esse é obra de Deus, é que agrada a Deus. Perdoe o teu irmão, teu amigo, teu inimigo, teu coisa que for. Esteja sempre com o teu coração aberto, liberando amor. Por isso, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A outra eu já preguei isso aqui, agora eu lembrei. Se você quer ser amigo de Cristo, então faça aquilo que está escrito aqui. Ame o teu próximo a ti mesmo. Guarde os mandamentos, se purifique os teus pecados. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vais e deis frutos, para que o teu fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, isto vos será feito. Entenderam? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. De novo, irmão. Olha só. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que vós aborrecesse a mim. Entenderam, irmãos? Olha aqui no 25, irmão. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborrecer-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Ele está avisando, não se escandalize. Creia, confiem nele, aceite as palavras, pratique o que ele tem mandado. Amar uns aos outros, ser afastado do pecado, purificado dos seus pecados, pedir perdão, se arrependa deles, domina eles. Entenderam? Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsai-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Você veja por que ele fala para perdoar o irmão. Porque eles acham que estão fazendo a coisa certa. Isso, irmãos, eu me entristece muito. Hoje eu estava assistindo um pregador aí, ó. Eu falei 98%
dos que se dizem pastores, mas estão enganando o povo. E esse pastor ele foi mais gentil ainda. Ele falou 90% dos que se dizem pastores são tudo corrupto, mentiroso, enganador, não tem o Espírito Santo. E ele falando lá, praticamente gritando em cima do altar, falando. Edir Macedo, Malafaia, Agenor Duque, e aqueles outros, Valdemiro Santiago, e tantos outros, são tudo corruptos, enganadores, mentirosos, gananciosos, se enriqueceram com o dinheiro dos pobres, dos inocentes, daqueles que estão ainda correndo atrás dele, ainda acreditando naquela lágrima de crocodilo dele, em sendo enganado ainda com tudo que já aconteceu, estão vendo debaixo dos olhos de vocês, debaixo do nariz de vocês está acontecendo. Eles são trilionários e vocês ainda continuam lá dando dinheiro para ele. Ouvindo aquela palhaçada, aquele dia Macedo, ele é o demônio, filho do diabo. Eu falo que ele é o filho do diabo, porque o que ele está fazendo, um filho de Deus não faz aquilo. Ele é trilionário. Ele fica falando, tem que dar o dízimo, tem que dar uma parte, tem que dar tudo. Tudo para ele. Quem vai prosperar ele, não é você, não. Deus quer que você dê o que você pode dar com alegria. Deus não vai aceitar que você tire dinheiro das tuas dívidas para pagar as contas e dar dinheiro para eles. Lá o dinheiro da igreja é para ajudar as pessoas, para manter a igreja aberta, limpa, organizada, luz e água. E o pastor tem que ter um caixa, um dinheiro pronto para ajudar os membros da igreja. Os que estiver precisando, estiver desempregado, precisando de estar, comprar as festas básicas, pagar as contas dele, luz e água, gás para ele não perecer. O dinheiro do dízimo é para isso. As ofertas não é para enriquecer pastor endemoniado. Isso é ladrão, é roubar. E o pior ainda, meu, que dói minha alma, que eu vou falar para um cara, um membro de uma igreja desse, um cara desse aí, ainda fica bravo comigo ainda, porque tá cego, surdo, mudo. Ainda acha que ele tá certo, porque ele fez um milagre lá, que foi curada lá. Ele não curou nada, não foi ele que curou, não foi a igreja que curou. Foi a tua fé. Até na tua casa, se você fizer qualquer coisa, um compromisso com fé, você vai ser curado, não precisa nem de pastor, não precisa de ninguém. E eu provo isso porque eu faço isso. Eu troco o ai por sai. Quando vem qualquer enfermidade para mim, que começa a querer me torturar, eu falo, aqui não, cara, sai daqui. Eu não te aceito aqui, pode sair daqui. Eu não vou ser escravo de você, não ficar aí sendo torturado por você, não. E nem prisioneiro de enfermidade, porque Jesus já me deixou de pendurar no madeiro, toda enfermidade, toda estrangueção, tudo mal da nossa vida. Aquele que crê nele não perece. Isso eu falo com toda a convicção, com toda a certeza, e eu falo com toda a autoridade. Ontem, eu estava dirigindo, andando para lá e para cá, aí fui visitar um irmão na igreja, que ele estava internado, teve problema na garganta, fui visitar ele lá, e ele estava comentando a respeito das enfermidades, as coisas todas, e ele estava com aparelhinho de pressão. Ele falou assim para mim, eu falei, a minha pressão é de 17, 18, né, 16, por 11, por 9, por 8. Essa é a minha pressão. Ele falou, então vamos ver a tua pressão. Pegou o aparelho, foi ver, ela estava 22 por 13 minha pressão. 23 por 13. E eu sentadão lá, bonitão, conversando com ele, tomando café.
Entende? Nem para mim, nem ligo para isso, irmão. Nem ligo, você não me atinge. Porque quando subiu a pressão 24/16, eu falei pro Senhor, eu estava passando mal, para minha cabeça explodia, dor no peito, aquela coisa era toda mal. E eu sufocado, falei, Senhor, se o Senhor quiser me levar agora, me leve. Mas eu não vou tomar esse remédio, porque o Senhor me criou numa caixa de remédio. Eu não nasci numa caixa de remédio. O meu Senhor Jesus é o meu Salvador, meu guia, minha luz, o meu caminho, a minha salvação. E eu sou membro do corpo do Senhor Jesus, e eu, no corpo do Senhor Jesus não tem membro doente. Ela desapareceu. Eu não tomei nada. Você quer me levar agora, me leva. Eu não vou tomar esse porcaria de remédio, não. O meu remédio é Jesus. Depois tem uma música lá aquela Rosa Nascimento, né? Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Não tem outro remédio mais poderoso que o de Jesus. O nome de Jesus. Por isso ele disse, Mateus 28, 11 e 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora fica com a coisinha, vamos pro médico, eu preciso de remédio. E onde está Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Cadê o poder, a autoridade, o domínio que você tem, que você recebeu? Estão morrendo por causa disso. Porque estão ignorando Jesus. Não acredito que Jesus pode te curar. Quantos cegos, aleijados, doentes, endemoniados que Jesus curou nos 3 anos que ele estava ali, libertou. Vocês querem ver aqui, irmãos? Lucas 4:18. Prestem bem aqui, vocês ficam doentes porque vocês querem. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vocês sabem o que é quebrantado, irmãos? É aflito, ferido, desanimado. É a palavra quebrantado, é todas essas 3 situações que o ser humano se encontra. E ele veio para libertar esse povo aí. Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Entenderam, irmãos? E ele veio para isso, ele fez, está fazendo e vai fazer. Para aquele que crer nele, confiar nele e deixar ele cuidar de você. Entenderam, irmãos? Agora fico aí, correndo atrás de remedinho de erva, não sei o que fulano está de erva tal. São boas sim. Se um curandor, alguém indicar um remédio para você, na casca de uma erva, e você não conhecer, e eu por lá e pegar uma casca parecida com aquela, ele entregar para aquela pessoa, fazer o chá para ela tomar, e falar que eu encontrei, ele vai tomar e vai sarar. Vai acontecer igual aquela mulher que eu já falei para você uma vez. Isso é uma coisa, uma verdade. Aí depois ela reconheceu. Aí lá o curador lá pegou e receitou um remédio lá da casca da Arca de Noé. Aí saiu o filho desesperado atrás do filho, queria curar a mãe que estava passando mal. Aí foi, rodou o dia inteiro, não encontrou. Daí estava vindo embora, encontrou no lado assim, tinha derrubado uma árvore lá, aí tinha descascado a árvore, tirado lá uns tábuas, sabe o que foi?
Aí ele desceu do cavalo, pegou aquelas cascas e levou embora. Chama, mãe, tá aqui a casca. Aí pegou, preparou o chá, tomou o chá. Ela limpou, que ela ficou boa, no outro dia estava ótima, curada. Daí o filho dela falou, mãe, olha, eu trouxe essa madeira, eu não encontrei, daí eu estava vindo para casa, aí encontrei essa madeira, uma madeira caída lá, tinha descascado ela, peguei a casca e trouxe para cá. Aí ela falou, pois é, meu filho, mais vale a fé do que o pau da arca de Noé. Entendeu? Então não adianta, irmão, você querer pegar aí. É a fé que cura, não é o remédio, não é o médico, não é ninguém. É a tua fé. Se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, e ordenar que esse monte se arraigue daqui, se precipite no mar, e não duvidando no teu coração, ele se sucede. Entenderam? E cadê a fé? Graças a Deus, ele tem entendimento que a fé não vem de mim, é dom de Deus. E ele dá para aqueles que estão com ele, que crê nele, que confiam nele. O Jesus falou várias vezes, aquele que crê em mim, crê do meu Pai que me enviou. E isso, irmãos, é tão triste, porque a gente conversa com as pessoas, tem pessoas dominadas pelo vício e não consegue se libertar dele. Por quê? Porque não tem fé em Jesus, não pede socorro, não pede ajuda. O que Jesus falou? Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Ou tudo que pedir em meu nome será feito. Mas primeiro preciso crer. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aquele que crê em mim, aquele que estiver em mim. Entenderam? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Você acha que Deus, Jesus, vai querer um cara fraco lá no ministério dele, lá no exército dele? Um ai, 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 não consigo, não posso, não dá, não sei. Esse vocabulário não tem para Jesus, irmão. O que eu tenho pregado para você é despertar você para a fé, libertar, se fortalecer contra o pecado, dominar a avareza. De novo eu vou falar para vocês. Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus quer que você trabalhe, faça as coisas que ele ordenou você fazer, para que ele possa fazer aquilo que ele prometeu. Deus não age em coisa parado. Se você não faz nada, não recebe nada, porque Deus não tem nada para que Deus te abençoe. Você não tem nada para Deus te abençoar. Por isso Jesus falou lá em Lucas 10, todo operário é digno do seu salário. Porque você fizer um bem aqui para as pessoas, você vai receber o bem. Se fizer um mal, vai receber o mal. É o salário do pecado e a morte. Tiago 1,14. E é isso, irmãos, que a minha luta é com você, de estar aqui todos os dias. E em breve, irmão, em breve, eu vou estar no ar, fazendo vídeo ao vivo. Em breve. Jesus está preparando outras pessoas. Porque Jesus disse lá em João 10,16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, me convém agregá-las estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem que é esse pastor? Se não é o próprio Jesus? É o pastor de quem? Daqueles que ouvirem a voz dele, guardar e obedecer.
Entenderam? E é isso, irmãos, que você, eu, nós precisamos de estar ligados com Jesus, comendo a carne e bebendo o sangue dele todos os dias, toda hora, vigiando e orando sem cessar. Porque da mesma maneira que Satanás enganou a Eva lá, com aquela palavra sutil dele, está enganando também os trouxas, os fracos, os derrotados, que não têm fé, não têm confiança, não têm determinação para dominar as coisas. E aí esses são presa fácil para o diabo pegar e manipular e fazer o que quer, levar para os vícios, levar para a prostituição, ficar aí inútil, não fazendo nada. O amor esfriando. E é isso, irmãos, que Jesus veio para fazer e está sendo ignorado. O inferno vai estar lá, com a chama, eternamente esperando para os inúteis, para os fracassados, para os que não querem nada com Jesus, que não querem nada com Deus. Vou repetir de novo, irmãos, para ver se vocês guardam e despertam. É só Jesus que vocês vão prestar conta com ele lá. Nós vamos prestar conta. É só com ele, não vai ter ninguém lá. Lá não vai ter vereador, não vai ter deputado, não vai ter prefeito que vai te prevaricar com você. Unicamente Jesus, porque Jesus recebeu, Deus deu o juízo a ele. Já falei isso aqui. Está escrito lá em João 6. E Deus deu poder para Jesus sobre toda a carne. Então não tem irmãos, não tem irmãs, não tem quem outro. Hoje ele está lutando para que você se salve. Ele está de braços abertos, te esperando, para te perdoar, para te abençoar. Mas quando ele assumir o cargo de juiz, não vai ter misericórdia, irmão. Porque a justiça do Senhor, ela vem sem misericórdia. Contra o ímpio. É extermínio total, porque Deus não faz as coisas parcial, irmão. E eu prego desse jeito porque a palavra tem autoridade, tem domínio. E é para vocês entenderem, irmão. Não é para ficar, meu irmão, se você pegar e orar para isso na palavra, você vai conseguir fazer as coisas. É a mesma coisa que você querer pegar uma pedra e fazer. Ela vai cair bem aí em teus pés. Pega um peso maior e aplica com a força para você ver onde ela vai jogar. É depender da tua força a distância que ela vai ser lançada, irmão. A mesma coisa é a fé, a palavra. Está entendendo, irmão? Deus, Jesus, não quer cara fraco, derrotado, perdido, dominado pelo pecado. Todo vencido se torna escravo do vencedor. E todo aquele que é dominado pelo pecado se torna escravo dele. Quem não domina é dominado. Mente poluída e alma perdida. Entenderam, irmãos? Ou você decide hoje e muda a tua vida, ou amanhã pode ser tarde demais. Porque depois, aí depois de Jesus vem, aí você nem percebeu, aí Jesus sobe. Quando você chegaram depois, Jesus já subiu, já levou o dele e você ficou. Entenderam? Porque você não fez hoje, você deixou para depois. Entenderam, irmãos? Minha luta é trazer você para Jesus. Porque Jesus está comigo.
Ele aprova, eu estou pregando a palavra, por isso ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão. E o Senhor Jesus para mim é o meu Salvador, é o meu guia, é a minha luz, é o meu caminho e é a minha salvação. Eu tenho esse Jesus dentro do meu coração, porque por isso que eu pego ele, porque ele é o cabeça da igreja. Foi ele que constituiu a igreja, foi ele que sacrificou por nós, foi no nome dele, é por ele, e é ele que aprova quem vai ser salvo e quem não. Quem está se arrepender dos pecados, se converter, ele vai colocar os anjos e o Espírito Santo para proteger e para ficar firme com ele. Batismo, irmãos, é transformação de vida, não é tomar banho. Entenderam? É transformação, é sepultar os pecados. E milhares de pessoas tomaram banho lá, o pastor deu banho neles, né? Nas que eram ovelha deles, e viraram bode, e voltaram para o mundo, para o lamaçal. Que transformação que ele teve. Ficou pior do que estava, porque antes ele não sabia, agora ele sabe. Entenderam, irmãos? Você tem amigos, tem vizinhos, tem parentes, tem famílias. Coloca na mente deles, convida eles para se unirem e ficar com Jesus. Tira ele do mundo, para que eles venham se salvar. Entenderam, irmãos? Olha que do pecado, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá e a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai fazer isso aqui. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Entenderam, irmão? Da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai me tem é meu. Por isso eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outro pouco, e outra vez um pouco e vereis, porquanto vou para o Pai. Entenderam, irmãos? Você quer ver Jesus de novo? Ou você quer ver ele pela primeira vez? Então se arrepende dos pecados, se converta no nosso caminho e se purifique. Amém? Fica essa mensagem com vocês e que Deus abençoe a todos. Amanhã estarei aqui nessa sequência, irmãos. Terminar o João 16 e vou para o João 17.
Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.